emprego do serviço secreto pode até estar garantido, mas a invasão de país, que eu acho que é o que muita gente quer aí, ela vai acabar fazendo. Eu tô falando para você, gente, a próxima invasão americana é o começo do fim deles. E você acha que, se você tivesse que chutar, onde é que vai ser? Venezuela. Venezuela? Venezuela Do lado. Venezuela, os cara vai. Isso aqui vai fazer o Vietnã parecer uma brincadeira de criança. Eu também acho. Só um comentário sobre isso, né? Você falou que os americanos não sabem, eles não medem a resistência que eles vão enfrentar. Os nazistas eram gente horrível, mas sou obrigado a falar que eles entendiam melhor o que eles estavam fazendo do que os americanos. Quando eles invadiram a União Soviética, o Hitler mandou pôr fogo em Petrogrado. Falou, acaba com a cidade. Nós não vamos nem tentar ocupar. Vamos matar todo mundo. Por quê? Ele falou que não dá para ocupar. Uma cidade daquele tamanho, com aquela disposição da população, é impossível. Nem adianta tentar que não vai segurar. E não segurou mesmo. Mas você sabe, João, que a filosofia militar americana, toda ela vem da Wehrmacht alemã. Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o general Halder foi convidado para reescrever a história da Alemanha para o estabelecimento militar americano. Eles tiraram muita coisa dos alemães, muita coisa. E a base de erro da filosofia militar americana está exatamente nisso. Se você pegar o que eles faziam no Vietnã, eles chegavam nas aldeias e queimavam, cara. Queimavam as aldeias. É a mesma coisa, o mesmo tipo de guerra que se fazia na União Soviética, de matar os comissários, eles faziam o quê? Matavam os chefes vietcongues. Projeto Fênix era isso daí. Então, assim, não tem diferença, cara. A filosofia militar dos Estados Unidos, ela vem do e vai perder como na perdeu. Isso é fartamente documentado. A influência do Halder, daquele cara da SD lá, esqueci o nome dele aqui agora. São dois Hs, não lembro agora. Reinhard Heydrich. Não, o Heydrich foi aquele que morreu na Tchecoslováquia. Na Tchecoslováquia. A gente fala de outros caras aí, mas tem, você pega aí aquele cara que capturou lá na Bolívia, lá, o Klaus Barbie. É isso que eu ia falar disso agora, exatamente. Tem um filme que eu recomendo, chama My Enemy's Enemy, o inimigo do meu inimigo, não sei se você já viu. É um filme do mesmo diretor daqueles que fizeram o filme sobre o advogado do terror, que aparece, o advogado do terror era o Jacques Verger. Sim, que foi advogado do Carlos Argelino, foi advogado do Chacal, foi advogado do Klaus Barbie. Essa história do Klaus Barbie, para mim, é um resumo do século XX e tem tudo a ver com o que você estava falando dos americanos terem se aliado aos nazistas no pós-guerra. Porque o que acontece? No pós-guerra, eles recrutaram todo esse povo, SA, SS, os piores carniceiros, né, tanto o açougueiro de Lyon, que era o Klaus Barbie, Klaus Altmann, né? E chamaram para a CIA, né, para o OSS, que era o precursor da CIA. Por quê? Eles faziam milícias fascistas, enterravam armas na Europa inteira, isso está tudo amplamente documentado e esse filme mostra bem. E para resistir a uma possível invasão soviética. Por isso que fizeram lá aquela palhaçada, aquele Nuremberg lá, enforcaram 3, prenderam 20 anos. O Jacques Verger até fala isso no julgamento, quer dizer, o almirante Donitz, segundo no comando, o negócio todo, 20 anos de prisão, pelo amor de Deus, né? Depois daquele julgamento todo, coisa ridícula, né? Então, assim, esse filme, ele mostra como o Klaus Barbie, quando chegou em 49, ele tinha matado e torturado pessoalmente o Jean Moulin, o líder da resistência francesa. E aí, quando chegou em 49, a França estava começando a ter uma espinha dorsal de volta, depois daquela palhaçada também, né? E moveu os restos mortais do Jean Moulin para o Panteão e tal, e falou, esse cara tá ali na Alemanha, a gente quer julgar ele e tal. Aí ficou meio chato, o cara já trabalhava para o OSS, depois para a CIA. Um padre fascista do Vaticano emitiu um passaporte para ele e foi para a Bolívia. Na Bolívia ele virou o liaison, a ligação da CIA na Bolívia. Pessoalmente ensinou técnicas de tortura para os militares bolivianos. Pessoalmente torturou lideranças indígenas na Bolívia, né? E nos anos 80, aqueles caças nazistas acharam o cara, ficou meio chato, conseguiram extraditar para a França e o Jacques Verger defendeu ele, né? Mas é um resumo do século XX, né? Quer dizer, os russos fizeram certo, né? Julgamento militar, fuzila. Não dá para fuzilar todo mundo também, a não ser que a gente seguisse, talvez, deveria ter seguido aquela recomendação do assessor do Eisenhower, né, transformar a Alemanha num grande passo no centro da Europa, depois que acabou a guerra. Mas não seguiram isso, então o russo fez lá, matou, julgou e tal. Sim. Agora, os americanos não, eles se aliaram, não só na ciência de foguetes, né, que a gente sabe que é a história mais contada,
mas na doutrina militar, como o comandante está falando, na doutrina de inteligência e assim por diante. Ô João, a medicina aeroespacial americana, ela avançou muito com os relatórios de experiências que fizeram nos campos de concentração da Alemanha. Experiência de congelamento, etc., eles usaram, cara. Os caras não tinham esse perhaps, esse escrúpulo não, cara. Eu fiz há pouco tempo atrás um vídeo aí de um cara que ele foi comandante-geral da OTAN e ele é chefe de Estado-Maior do Hitler, cara. Comandante-geral da OTAN é chefe de Estado. Você tem o Kurt Waldheim, que chegou a secretário-geral da ONU, quer dizer, o pessoal acha que o nazismo perdeu a guerra. Pô, eu tenho dúvida, o nazismo perdeu a guerra no Oriente, ali na União Soviética, etc., mas do Elba pra cá, meu amigo. E na Ucrânia agora, né? O pessoal fala neonazismo. Não é neo, não. Totalmente. SS Galícia. Totalmente. É uma linha de ascendência direta. Direto. Os caras eram... E é uma coisa que é engraçado, né? Os alemães, o Trotsky, ele tinha uma frase, antes do Hitler chegar ao poder, ele fala o seguinte... Ele fala para o Stalin, né? Ele fala o seguinte, olha, a obra macabra que os italianos estão fazendo, Mussolini, o Hitler vai fazer parecer uma maravilha. Ele falou, os alemães são gente muito mais eficiente, muito mais brutal do que os italianos. E ele estava certo. Tanto que hoje ninguém lembra direito do que o Mussolini fez, mas todo mundo lembra do que os alemães fizeram. Eu imagino também que os americanos não tinham gente competente o suficiente para importar esses malucos aí. Ô João, a guerra na União Soviética foi uma guerra de extermínio. Eles não queriam conquistar nada, eles queriam destruir tudo. Foram 70 mil vilas e cidades arrasadas. 27 milhões de cidadãos civis e militares da União Soviética. Tudo que você pode pensar, bielorrussos, ucranianos, moldavos, russos, cazaques. Tudo que você pode pensar. Assim, se você pegar o relato de como eram tratados os prisioneiros de guerra soviéticos na Alemanha nazista, é uma coisa de louco, cara. Então quando a gente vê essa propaganda toda, essa brutalidade toda que a gente vê aí, você começa a ver que tem um histórico isso aí. Foi uma guerra brutal mesmo, de extermínio. Eles queriam acabar com a União Soviética. Quase eu acho que ninguém, nem que perdeu, nem que ganhou uma guerra, perdeu 27 milhões de pessoas na história da humanidade. Exatamente. Tem um museu que fizeram em cima de onde era o escritório central da SS. Fica bem no centro de Berlim. E eles têm as fotos, algumas fotos da guerra, e eles vão narrando como foi acontecendo. E o cara que estava fazendo o tour, que estava dando o tour lá, né, estava falando inglês, naturalmente só tem alemão, ele fala o seguinte, que a tática dos alemães ao entrarem no território eslavo, na União Soviética, você chegava numa aldeia, você cavava uma fossa comum, você botava todo mundo lá, tirava, o cara já caía morto ali, você cobria e ia embora, você matava todo mundo. Exatamente. Você não mandava para o campo de concentração, você não fazia prisioneiro, você matava todo mundo e ia para a próxima. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Todo ano na Rússia eles encontram uma base, pegam aqueles estudantes de universidade da Sibéria e tal, falam, cara, você não quer passar as férias de verão? Aí manda, geralmente é Leningrado, Stalingrado, né, e talvez alguma coisa ali em Moscou. Não quer passar as férias de verão fazendo escavações? Os caras vão, claro, só no verão mesmo que dá, e você faz escavação, então eles acham uma média de 1.000 corpos por ano. 1.000 corpos. Eles acham que eles ainda vão levar 1.000 anos para recuperar, porque são 1 milhão de desaparecidos. A parte dos 27 milhões de mortos, são 1 milhão de desaparecidos. O pessoal não tem noção, sinceramente não tem noção, João, do que foi a guerra no leste. Foi uma coisa assim, foi a coisa mais brutal que a humanidade já fez até hoje, foi a invasão da União Soviética. Foi extremamente brutal aquilo. O Hitler não entrou ali para conquistar, não. A ideia era acabar mesmo, e eu acho que era o projeto original do nazismo, era acabar com a União. Eu acho que deixar o Hitler crescer, e a história do crescimento dele é muito mal contada, muito mal contada. Eu acho que a ideia geral sempre foi acabar com a União Soviética.